Em dezembro de 2015, algo incrível aconteceu. A SpaceX conseguiu fazer com que o primeiro estágio do Falcon 9 voltasse após o lançamento e pousasse na Terra pela primeira vez na história da exploração espacial. Desde então, nos 8 anos que se passaram, a SpaceX é a única empresa que conseguiu repetir esta proeza, e ninguém mais sequer tentou. Mas como eles conseguiram isso? Será que Elon Musk e sua equipe são os únicos gênios? Bem, talvez. Mas a resposta para este mistério é mais curioso do que parece. Vamos descobrir neste mini documentário como a SpaceX revolucionou a indústria aeroespacial e o do porquê os ônibus espaciais jamais foram reutilizáveis. Quando se trata da diferença fundamental que torna a SpaceX única na indústria aeroespacial, essa diferença é o conceito de foguetes reutilizáveis. A SpaceX transformou completamente essa ideia de uma maneira que parecia impossível. No entanto, isso nos leva a algumas perguntas. Não houve ninguém antes que pensasse que talvez fosse uma boa ideia tentar reutilizar esses enormes propulsores em vez de deixá-los se perderem no fundo do oceano após um único uso? E o ônibus espacial também não era reutilizável? Até a Blue Origin já conseguiu pousar seus propulsores de foguetes da mesma forma que eles fazem com o Falcon 9. Então, qual é o grande segredo da SpaceX? Bom, vamos mergulhar na história e explorar isso mais a fundo. O que é que realmente diferencia a SpaceX? Para encontrar a resposta, precisamos voltar ao começo, aos primórdios da exploração espacial. Os primeiros propulsores de foguetes usados para enviar cargas ao espaço eram, na verdade, mísseis balísticos intercontinentais modificados como o Titan II, que foi adaptado como um lançador para o projeto Gemini da NASA. Inicialmente, esses foguetes foram concebidos para transportar ogivas nucleares de grande poder destrutivo pelo mundo. Mais tarde, eles foram adaptados para as missões Apollo à Lua. No auge da Guerra Fria, a NASA estava pronta para criar seu próprio foguete orbital, o famoso Saturn V, que era um veículo gigante superando todos os outros foguetes já construídos até o Starship nos dias de hoje. No entanto, apenas a pequena cápsula na parte superior voltava à Terra. O restante do foguete era descartado, jogado no oceano, abandonado no espaço ou deixado na Lua. Isso pode parecer um desperdício de recursos, mas, na época, era a opção mais econômica. O Saturn V estava planejado para ser usado em apenas uma dúzia de missões. E estimou-se que construir 12 foguetes descartáveis ainda seria mais barato do que desenvolver um foguete reutilizável. Além disso, os engenheiros da NASA já estavam pensando no futuro, antes mesmo da primeira pessoa a pisar na Lua. A NASA estava desenvolvendo seu conceito de ônibus espacial, onde teria o avião-foguete e parte do sistema de propulsão totalmente reutilizáveis, que seriam uma verdadeira resposta para os voos espaciais humanos sustentáveis. O avião-foguete teria 2 dos 3 estágios recuperados, com os 2 primeiros boosters retornando suavemente com paraquedas. E o terceiro estágio, o ônibus espacial em si, planando de volta à Terra para um pouso em uma pista. O ônibus espacial até que foi projetado como uma espaçonave reutilizável, mas é preciso usar a terminologia correta. Ele é recondicionável. Mas qual é a diferença? Quando você visita um aeroporto, pode observar um avião pousando, desembarcando passageiros e carga, passando por uma rápida limpeza, um reabastecimento e um embarque de um novo grupo de passageiros, antes de decolar novamente. Todo este processo ocorre em cerca de 1 hora, talvez menos. Portanto, podemos afirmar com segurança que um avião comercial sim é reutilizável. Agora imaginemos se pegarmos o mesmo avião e ele precisasse ser completamente desmontado, inspecionado, revisado e montado novamente após cada voo.
Ele ainda se qualificaria como reutilizável? Bom, claro que não. Esta não seria a forma mais sustentável de operar uma companhia aérea comercial. E esse foi o dilema enfrentado pela NASA com o ônibus espacial. Tecnicamente, era reutilizável, o que atendia aos critérios iniciais estabelecidos pelo Congresso americano em 1972. No entanto, o processo real de preparar o ônibus espacial e seus boosters auxiliares para o lançamento após cada uso acabava por exigir um tempo gigantesco, onde o delay de um voo para outro demorava meses. A questão-chave em relação aos foguetes reutilizáveis é que eles se tornam economicamente viáveis se houver uma alta frequência de lançamentos para compensar os custos de desenvolvimento e operação da tecnologia. Como mencionei anteriormente, é assim que a NASA chegou à conclusão de que lançar 12 foguetes descartáveis era mais econômico do que desenvolver um sistema reutilizável. A pergunta crucial é quando um foguete reutilizável se torna economicamente viável. Isso depende de quantos lançamentos são necessários para compensar os custos de desenvolvimento e operação da tecnologia. Bom, a NASA nunca teve a oportunidade de determinar isso com precisão, porque o ônibus espacial exigiu mais trabalho para ser reutilizado do que o esperado, e não voou com a frequência planejada. Na verdade, teria sido igualmente caro ou até mais barato para a NASA descartar o ônibus espacial após um voo e construir um novo do zero. Isso levanta uma questão interessante sobre o porquê as empresas de foguetes do setor privado não tentaram desenvolver seus próprios foguetes reutilizáveis. A resposta, em parte, é que elas observaram o ônibus espacial, que não apenas foi o foguete mais caro já desenvolvido, mas também o mais perigoso, e, em última análise, o menos bem-sucedido em cumprir seu objetivo principal. A partir disso, muitos concluíram que a empreitada era inviável, já que nem a NASA não conseguiu fazer isso, então, obviamente, ninguém mais teria a menor chance, certo? Bom, este pensamento persistiu até o surgimento da SpaceX, determinada a ter sucesso onde todos os outros haviam falhado, abordando o problema da reutilização de maneira bem diferente do que a NASA havia feito com o ônibus espacial. E em muitos aspectos, sua abordagem com o Falcon 9 faz muito mais sentido do ponto de vista logístico. No início do desenvolvimento do foguete Falcon 1, a SpaceX previu a recuperação e reutilização tanto do primeiro estágio quanto do segundo, fazendo-os realizar uma manobra de retorno ao local de lançamento. No entanto, eles abandonaram a ideia de recuperar o segundo estágio, pois viram que não daria certo. O segundo estágio é um veículo relativamente simples, que consiste apenas em um motor, alguns tanques de combustível pequenos e um sistema simples que mantém a carga útil até o momento de ser implantada. Recuperar o primeiro estágio é uma proposta muito mais valiosa, desde que seja possível tornar este booster completamente reutilizável, e não apenas sujeito a reformas. Voá-lo com frequência em um curto espaço de tempo é a chave. A SpaceX optou pelo método de recuperação mais tecnicamente desafiador que existe, um pouso na vertical. Isso era uma tecnologia inédita. A NASA havia recuperado com sucesso os 2 boosters laterais do ônibus espacial, simplesmente abrindo um paraquedas, após a separação dos estágios. Então, por que a SpaceX não usou paraquedas em seu primeiro estágio? E a resposta é curta. Sim, eles tentaram, mas a física não permitiu. Só funcionou nos boosters do ônibus espacial por 2 motivos. Primeiro, eles eram relativamente pequenos e leves, sendo propulsores de foguete sólido. Uma vez que todo o propelente é queimado, eles se tornam basicamente apenas tubos de metal vazios. Em segundo, os boosters do ônibus espacial se separavam a uma altitude relativamente baixa, a uma velocidade de cerca de 3.800 km/h. Eles eram realmente necessários apenas para levar o ônibus espacial fora da atmosfera inicial e atravessar a parte mais densa. Após essa fase, o ônibus espacial ainda contava com 3 motores RS-25, movido a hidrogênio, incrivelmente potentes para continuar acelerando até alcançar a velocidade orbital.
Em contraste, um foguete de 2 estágios como o Falcon 9, aquele único booster precisa fornecer uma quantidade significativa de velocidade ao estágio superior, para que o motor otimizado para o vácuo possa continuar impulsionando a carga para a órbita. Isso significa que o propulsor do Falcon voa muito mais alto e mais rápido, atingindo velocidades superiores a 8.000 km/h, e isso na separação dos estágios. Sendo assim, o primeiro estágio do Falcon 9 recém-separado do segundo estágio resulta em uma quantidade de energia na sua queda muito superior àquela que qualquer paraquedas poderia suportar. Pousar o primeiro estágio é um procedimento que a SpaceX já repetiu mais de 200 vezes, e nos dias de hoje, eles tornaram isso aparentemente fácil, mas nem sempre foi assim. A SpaceX teve muitas tentativas e erros, bem como vários ciclos de atualização para o Falcon 9, antes que eles pudessem realmente realizar um pouso com sucesso. A maioria das pessoas pode não perceber que o Falcon 9 não era um foguete verdadeiramente reutilizável até que a SpaceX alcançasse sua forma final em 2018, conhecida como Bloco 5. A maioria dos foguetes normalmente não passa por um ciclo de desenvolvimento ativo depois que começam a operar. O modelo que eles têm no primeiro lançamento bem sucedido provavelmente será o que eles continuarão usando ao longo dos ciclos de vida do foguete. Isso ocorre porque os foguetes são veículos muito perigosos. Sempre que você altera um design, introduz uma variável desconhecida que pode por sua vez levar a uma falha, e ninguém quer isso. A menos que você seja SpaceX. Como diz o Musk, se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. Vamos começar com a versão 1 do Falcon 9. Em seu primeiro design, ele era muito menor, com cerca de 46 metros de altura. Era muito menos potente, com apenas 500 toneladas de força de empuxo, embora a SpaceX já tivesse a intenção de tornar o Falcon 9 um foguete reutilizável. Esta versão não recebeu nenhuma das grid fins ou pernas de pouso necessárias para tornar isso possível. Eles queriam ter certeza de que eles subiriam corretamente o foguete antes de pensar muito em como fazê-lo retornar. Este Falcon 9 voou em 5 missões, incluindo uma para enviar a Cargo Dragon para a Estação Espacial Internacional. Na versão 1.1, o Falcon cresceu para mais de 68 metros de altura. Foi o primeiro a utilizar o motor Merlin 1D e o layout circular chamado Octaweb nos motores. Isso aumentou o empuxo total para quase 600 toneladas de força. O tamanho e a potência adicionais tornaram este o primeiro Falcon 9 capaz de um retorno controlado à Terra, porque poderia colocar uma carga em órbita e com um pouco de combustível restante, poderia realizar a reentrada e o pouso. A SpaceX começou a experimentar testes em pequena escala, onde tentaria trazer o foguete para pousos suaves sobre o oceano aberto. Foi na missão CRS-3 para reabastecer a ISS em abril de 2014 que o Falcon 9 recebeu seu primeiro conjunto de pernas de pouso. E em seguida para a missão CRS-5 em janeiro de 2015, o primeiro conjunto de grid fins, que foi adicionado para obter um controle mais preciso durante a queda livre através da atmosfera. Isso deu à SpaceX a confiança para tentar seu primeiro pouso em uma balsa drone neste mesmo voo. Não funcionou, mas eles chegaram surpreendentemente perto, considerando que na época era algo considerado genuinamente impossível. Nenhum dos foguetes da versão 1.1 conseguiu pousar com sucesso. Em junho de 2015, o Falcon 9 sofreu uma falha no ar e se desintegrou, o que deu à SpaceX motivo suficiente para interromper as operações até que pudessem voltar com outra revisão no design do booster. Após o acidente, a SpaceX voltou com uma nova versão, a 1.2. O foguete agora era um pouco mais longo, com 70 metros de altura, e com um aumento massivo de potência, quase 800 toneladas de força de empuxo. A maior parte deste ganho de potência veio com a SpaceX resfriando seu propelente a temperaturas ainda mais baixas. Neste ponto, eles demonstraram seu compromisso de aprender com os fracassos, pois o primeiro lançamento do Falcon 9 versão 1.2 apresentou o primeiro pouso bem-sucedido de um booster
de um foguete orbital na história dos voos espaciais. O booster realizou com êxito um pouso em uma plataforma da SpaceX no Cabo Canaveral. O Falcon 9 1.2 passou por uma série de pequenos ajustes e variações ao longo dos anos, enquanto a SpaceX se preparava para finalizar o foguete em sua forma final. A necessidade de fazer essas modificações estava relacionada à preparação do foguete para transportar tripulações da NASA. Quando se trata de transportar seres humanos, é essencial manter a consistência e a segurança do foguete. Foi assim que o Falcon 9 Bloco 5 foi desenvolvido. O Falcon 9 Bloco 5 mantém o mesmo tamanho da versão anterior, com apenas um aumento ligeiro em potência, atingindo o total de 816 toneladas de força de empuxo. Uma das mudanças visíveis para identificar essas variantes é a pintura preta presente na seção central e nas pernas de pouso. No entanto, as verdadeiras melhorias estão focadas em aumentar a capacidade de reutilização do booster. É importante lembrar a diferença entre reutilização e capacidade de reforma. Embora o Falcon 9 1.2 fosse recondicionável, em algumas situações a SpaceX recuperava esse booster, mas não os reutilizava com muita frequência. Para vocês terem ideia de como o Falcon ainda tinha traços dos conceitos dos ônibus espaciais, o primeiro lançamento da SpaceX usando o Falcon 9 recondicionado ocorreu em março de 2017 e utilizou um booster que havia sido recuperado há mais de um ano atrás. Bom, em relação às mudanças no Bloco 5, a SpaceX atualizou as turbobombas e os seus motores Merlin, quando foi descoberto que as unidades formavam microfissuras muito pequenas após serem lançadas e recuperadas. As grid fins nas laterais do foguete também passaram por reforços, como uma atualização do alumínio para o titânio, o que se tornou incrivelmente caras, mas essa atualização proporcionou uma resistência muito maior ao calor da reentrada e um maior controle sobre o ângulo de ataque do foguete enquanto ele planava pelo ar. Todo o corpo do Falcon 9 foi equipado com um revestimento de proteção térmica que reduziu a absorção de calor em todo o foguete. Além disso, uma nova adição importante foi o escudo térmico líquido refrigerado, que é reutilizável e substituível. Foi instalado na base do foguete para proporcionar uma proteção mais eficaz aos motores e ao sistema de tubulação. As pernas de pouso do Bloco 5 também passaram por melhorias, permitindo que eles estendessem e retraíssem de forma mais eficiente. As pernas anteriores não tinham essa capacidade e precisavam ser desparafusadas e removidas após a recuperação do foguete. Já se passaram 5 anos desde que a SpaceX fez todas essas melhorias de reutilização no Falcon 9. Eles conseguiram criar um foguete verdadeiramente reutilizável? Em setembro de 2023, a SpaceX lançou e pousou com sucesso o booster B1058 do Falcon 9 pela 17ª vez. Este é o mesmo booster que lançou os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken para a Estação Espacial Internacional em maio de 2020, onde foi a primeira vez que uma tripulação voou em um foguete da SpaceX. Portanto, são 17 voos em pouco mais de 3 anos. Inicialmente, a SpaceX estimava-se que o Falcon 9 Bloco 5 poderia ser utilizado para até 10 lançamentos e pousos. No entanto, essa projeção de vida útil foi aumentada para 15 lançamentos em 2022. Atualmente, eles certificaram o booster B1058 para até 20 lançamentos. Com base nos testes dos engenheiros da SpaceX, eles acreditam que o Bloco 5 poderia suportar até 60 lançamentos e pousos, que é algo surreal. Para efeito de comparação, o ônibus espacial Discovery completou 39 missões, mais do que qualquer outro ônibus espacial da frota. Em média, havia apenas entre 5 a 8 lançamentos do ônibus espacial a cada ano, resultando em um total de 135 missões ao longo de 30 anos e todos esses lançamentos divididos entre as 5 naves. Portanto, embora não tenhamos dados de outra empresa parecida com a SpaceX, o Falcon 9 é um booster de foguete extremamente reutilizável. Se formos pegar um modelo de reutilização baseado nos aviões comerciais, como mencionei lá no início do vídeo, o Starship será este cara a ser comparado. O objetivo da SpaceX é que o Starship seja tão comum quanto os aviões. Só com o Falcon 9, Musk já está no mínimo há 10 anos à frente dos concorrentes. Imagina se o Starship entrar em operação.
Agora eu queria saber sua visão sobre a SpaceX e toda a indústria no geral sobre foguetes reutilizáveis. Comenta aí abaixo. Aqui no card final você vai descobrir o método de pouso que o Starship vai utilizar e o do porquê seus trajes espaciais são os melhores do mundo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima!